Olá, amante da língua portuguesa, amante do vernáculo, seja bem-vindo mais uma vez ao Gran Cursos Online. O ébano já se manifestou, grande mestre Fernando Moura e grandes alunos, vocês logo ocuparão a vaga tão sonhada de policial civil do Rio Grande do Norte. Então, tudo bem, de repente ganhamos um pouquinho mais de tempo para estudarmos e por isso nós estamos aqui em nossa semana de revisão para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Precisamos entender todos os detalhes textuais e gramaticais, porque a banca que executará o seu concurso é uma banca de excelente nível, gente. Só uma conversa aqui enquanto muitos aí já se manifestam, não é? O Fernando, o Lucas, né? A Alicia, opa, todo mundo chegou com bastante ânimo para estudar. Precisamos ter uma conversa bastante séria sobre o seguinte: aquele que me pergunta, ô Fernando Moura, eu preciso realmente ler todos os textos da prova de língua portuguesa? Não há como resolver as questões sem essa necessidade de explorar a estrutura diafórica do texto, como você viu comigo no curso de compreensão de textos? Haverá casos em que a banca só cobrará aspectos linguísticos do texto. Então, obviamente, você já pode testar todos esses aspectos linguísticos diretamente no texto. Mas, geralmente, a Fundação Getúlio Vargas faz que o candidato leia todo o texto. As questões são complexas, então deixe de ser preguiçoso. Há também muitos mitos por aí de como você resolver a prova de língua portuguesa sem ler os textos. Talvez por causa de tantas dificuldades que nós temos em relação à gramática, em relação ao léxico, o texto seja um problema para muitos candidatos. Além disso, se você passa a ler um texto com precisão, explorando muito bem a sua estrutura diafórica, isso terá reflexos na sua redação. Então eu quero que você leia sempre o texto muito bem, muito bem. E tudo, dará certo. Então, em 30 anos de atuação em concursos públicos, eu tenho alunos que fazem todas as marcações textuais e acertam todas as questões. Nós já temos candidatos que, diante de 20 questões, têm 20 acertos. 20 questões, 19 acertos. Como eu sempre digo, você poderá errar, porque errar é humano. Mas você só poderá errar uma vez. Errou duas, errou três, comece a se preocupar. Mas não subestime o texto. E não queira ler o texto de qualquer jeito, Não faça assim. Você só ganhará com toda certeza. Então, muitos já estão aqui animados, a Ana Paula já chegou também animada, a Sueli, o Lucas veio até com uma expressão em inglês, hello, Fernando Moura. Então, muito bem, Estação Team aí também bastante animada. Então, venha comigo à tela, semana de revisão, Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Meu nome é Fernando Moura e meu Instagram é Fernando Moura FT, porque sempre os alunos me perguntam sobre isso. Fernando, quero visitar suas dicas, quero saber como está a sua agenda no Gran Cursos Online. Qual vai ser o ponto de partida da sua prova? O texto. Depois, mais um texto. Depois, outro texto. E depois você será convidado a produzir um texto impecável, observados todos os mecanismos de coesão e coerência. Então qual é sempre o procedimento mesmo, Fernando Moura? Venha comigo. Se o texto não apresenta o título, então quer dizer que você terá de saber qual é a ideia central deste texto que está aqui.
Mas então, antes de ler o texto, e que texto longo, Fernando, coragem, a vida é assim, você tem de ir à nota de referência. Todos os meus alunos sabem que essa nota de referência também é muito importante, muito importante. Então, Biratã Rocha Fernandes, olha lá, é um artigo jurídico, a problemática da segurança pública nos dias atuais, com adaptações, e bom tema, uma vez que você trabalhará com a realidade da segurança pública nos dias atuais e seus respectivos problemas. Então, o que você vai fazer? Voltar cuidadosamente ao texto. E o meu objetivo, gênio, é que você leia o texto uma vez e muito bem. Vamos combinar assim? Você tem de ler o texto uma vez e muito bem. E com certeza você resolverá as questões de interpretação com segurança. Como mesmo? Volte comigo à tela. Então veja só. Com a evolução da sociedade, motivada certamente pelas inovações tecnológico-culturais, o Google não faz a repetição do hífen, mas neste caso você tem sim de usar o hífen por causa da formação deste adjetivo composto, não são inovações quaisquer, são inovações tecnológico-culturais, e o emprego do hífen coincidiu com o momento da translineação. Então, na sua prova discursiva, você tem de repetir. Então, veja, eu não estou dizendo a você que no momento da translineação você sempre repete o hífen. Eu estou dizendo que quando a palavra é composta, grafada com hífen, no momento da translineação, se houver essa coincidência, você terá de repetir o hífen conforme determinação do acordo ortográfico da língua portuguesa. Legal, Fernando? Então volte aqui comigo. Variados problemas. Ó, tudo isso você aprendeu comigo no curso de compreensão e interpretação de textos. Ele utiliza aqui, gênio, um hiperônimo. Como assim mesmo, Fernando? Uma palavra ou uma expressão de significação ampla. E por que eu já destaquei isso? Porque já reitera exatamente a nota de referência, a problemática da segurança pública nos dias atuais, e ele já começa com variados problemas. Só que variados problemas de uma maneira genérica. Então, hiperônimo é uma expressão ou então uma palavra de significação ampla. E você já tem de perceber isso no processo coesivo do texto, que é coesão lexical, na primeira leitura. Então, é saber ler para resolver as questões com segurança. Esse é o detalhe. E nós não fomos muito bem educados nesse sentido. Mas aqui, no Gran Cursos Online, nossa equipe de língua portuguesa faz de tudo para que você leia o texto com bastante precisão. É ou não é? Então, legal. Olha aí, o Fernando está dizendo, legal, Fernando. Então, muito bem. Vocês gostam de brincar também com essa minha alofonia posicional, né, Fernando? Porque uma pessoa no Rio Grande do Sul me chamava de Fernando. Então, volte aqui comigo. Então, vários problemas vão surgindo em progressão geométrica, enquanto o regramento e a disciplina jurídica avançam em progressão aritmética. Então, beleza. Aí ele diz assim, ó, em pleno século XXI, especialistas e leigos se deparam com problemas cada vez mais difíceis. Aí ele, então, no universo de problemas, especifica um deles: falta de segurança pública no meio social. Eita, Fernando do céu! Então veja bem que aqui agora você tem um hipônimo. Ah, nós temos problema de educação, nós temos problema de segurança, nós temos problema de habitação, de transporte, de mobilidade, mas o problema especificado aqui é a falta de segurança pública no meio social. Então ele usa aqui um hipônimo que tem significação mais restrita. E às vezes o examinador usa essas nomenclaturas. Significação restrita. É mesmo, Fernando? Exatamente.
significação restrita. Por isso que eu apresento tudo isso no meu curso de compreensão e interpretação de textos para você. No meio social, nesse meio social, tudo bem, eu vou entender meio social aqui, então, como lugar onde, no meio social, onde organizações criminosas comandam o crime nas barbas do Estado. Ah, claro que você já sabe que tipo de linguagem nós temos aqui, mas vamos deixar isso para depois, porque o examinador também cobrará isso aqui. Ou melhor, sob a total proteção do Estado, determinando execuções e estruturando o tráfico de entorpecentes no interior do sistema penitenciário brasileiro. Eita, gênio! O Estado, então veja bem que ele faz coesão agora por repetição, por meio de seus representantes, não se profissionalizou, não evoluiu estrategicamente. Então você percebe claramente também aqui, gênio, a modalidade textual apresentada. É a dissertação argumentativa. Quem redige evidencia um posicionamento que pode ser refutado por outro ou por outrem, com toda certeza. Então volte aqui, ó. O Estado, por meio de seus representantes então do Estado, não se profissionalizou, não evoluiu estrategicamente. Quer resolver os problemas atuais, e nós estamos falando do problema da falta de segurança pública no meio social, com os mesmos métodos do século passado, em pleno século XXI. Quer resolver os problemas atuais com os métodos do século passado? Esquece que a sociedade atual, então veja bem, a sociedade atual, estão fazendo referência ao tempo em que ele está, função deítica, olha só, isso aqui é deítico, né? Reforçando aí o século XXI, o século em que ele se encontra, né? O redator do texto. Não é a mesma de outrora. Ao contrário da passada, cada vez mais se preocupa com diretrizes adotadas na segurança pública, porque a segurança pública precisa realmente avançar. Com efeito, daqui a pouco também o examinador vai questionar a significação desta locução adverbial com efeito que nós usamos como operador de sequenciação do texto. É uma forma de sequenciação. Fernando, é um operador de sequenciação? Sim. Daqui a pouco o examinador também questionará isso a você. A segurança pública, a qual, então veja bem, tema central realmente do texto, era tratada perifericamente, por não trazer votos para os governantes, passa a ser o ponto central do jogo político, sobretudo quando se percebe que os eleitores se encontram em cárcere privado. Então é claro que você também já sabe que tipo de linguagem ele está usando aqui. Os eleitores em cárcere privado, você entendeu que tipo de linguagem aqui. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso também na sua dissertação, tá? Motivados pelo real temor em a qualquer momento entrar nas estatísticas do crime pelo fato de sair de casa qualquer eleitor. Eu melhoraria um pouquinho mais isso aqui, né? Do ponto de vista também da construção do período. E aí o Lucas, muito emocionado, pergunta o seguinte: Fernando, do ponto de vista da tipologia, nós estamos diante de um texto dissertativo argumentativo. Do ponto de vista do gênero textual, desses textos que circulam no nosso dia a dia, e que são publicados, como você viu na nota de referência, em revistas jurídicas ou em sites jurídicos com o objetivo de atingir um público específico. Posso caracterizar esse texto como um artigo de opinião? Ele perguntou com os olhos lacrimejando. Eu sinto daqui com toda certeza, Lucas. Muito bem. Posso caracterizar esse texto, sem dúvida, como artigo de opinião.
Muito bem. Então você percebe claramente a opinião de quem redige em face de um tema tão delicado que é a segurança pública na atualidade e seus problemas. Muito bem? Gostei de ver. Estou gostando da participação de todos vocês. E os eleitores não podem se tornar estatísticas do crime pelo simples fato de saírem de casa, né? Com toda certeza. Nesse contexto, peca o Estado. O Estado peca ao amordaçar as polícias judiciárias. Você também conhece esse tipo de linguagem aqui, ó. Você viu no meu curso de compreensão e interpretação de textos. E veja que eu estou destacando isso aqui, porque daqui a pouco o examinador também vai cobrar isso. Fica atento também a essas conotações. Muito bem. Visto que é o trabalho de investigação e inteligência, o qual, às vezes ele quer saber qual é o referente aqui do elemento coesivo Q, de coesão referencial anafórico. Você já sabe, ó, a Fundação Getúlio Vargas usa muito, hein? Anafórico, usa muito deítico, não é? Anafórico, deítico. Então, tudo isso aí é muito bem usado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, muito bem, que proporciona informações, esse trabalho de investigação e inteligência, informações imprescindíveis para o desmantelamento, não só financeiro, mas também estrutural da organização criminosa. Ao ponto de esfacelar, de novo, ó, o arcabouço interno desta, nossa, que linguagem bacana, desta da organização criminosa. Tudo bem? Desta. Dependendo da situação, você pode até usar dessa, desde que você não crie ambiguidade. Sempre lembro a você que pronome grafado com T na nossa língua possui 3 funções. Pode ser catafórico para fazer referência a algo que eu ainda mencionarei. Esta é a preocupação do brasileiro. 2 pontos, a segurança pública. Eu ainda vou mencionar. Quero fazer referência a um termo sintático próximo, como ele fez aí desta, da organização criminosa. Bacana. Então ele também pode ter função anafórica. Anafórica como o pronome grafado com SS. Só não posso comprometer a interpretabilidade. E também pode ter função deítica quando eu faço referência ao tempo em que eu estou deste século. Neste século, tempo em que eu estou. Neste milênio, tempo em que eu estou. O lugar em que eu estou. Neste país, nesta cidade, com função deítica. Vocês vão ver na prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte a palavra deítica. E eu não posso falar mais nada. Já estou falando demais. Isso estará, gênio, com certeza, na sua prova. Fique atento, por favor, hein? Fique atento, por favor. Gosto de gente assim. Então venha comigo de novo à tela. Ô, Fernando, o texto tem um detalhe tão interessante. Pois é, e há pessoas que não querem ler o texto. Então vamos lá. Ademais, ó, mais um operador de coesão sequencial. Os governantes erram ao não procurarem ou ao não procurar eficácia em suas legislações. Então veja bem, os governantes. Então veja que primeiro ele diz peca o Estado, ao amordaçar as polícias judiciárias. E agora ele diz assim, ademais, os governantes erram, quer dizer, pecam. Então veja bem que erram está no mesmo campo semântico de peca. O Estado peca, quer dizer, o Estado erra também. Então, cuidado com essas relações de sinonímia, que isso caracteriza o que nós chamamos de coesão lexical. Então, nós estamos aqui trabalhando com o universo lexical, coesão lexical, também com a relação de sinonímia. Os governantes erram ao não procurarem eficácia em suas legislações constitucional e infraconstitucional e darem valor a normas simbólicas, conforme entendimento do professor Marcelo Neves. Aí ele vem aqui com um argumento de autoridade, não é isso? Então ele vem aqui também com um argumento de autoridade, que também o examinador gosta de questionar. Já sei tudo, Fernando, graças a Deus. Você também falou sobre isso em outras aulas, com o simples desiderato, teste de vocabulário, com o simples ideal
com o simples sonho, com o simples desiderato de assegurar confiança nos sistemas jurídico e político. Teste de vocabulário, por isso que você tem de ter um bom léxico internalizado. Lá vem o redator também com um elemento de coesão sequencial que traduz a ideia de oposição. Contudo, esquecem que a longo prazo essas normas constitucionais e infraconstitucionais, veja bem que ele usa legislações, depois ele usa o quê? Normas, né? Ele vem também com normas simbólicas, aí ele reitera, reforça com normas, geram incerteza e insatisfação social. Sobre tudo, se levarmos em consideração, veja que ao usar a primeira pessoa, o redator quer incluir o leitor, né? Ao levarmos em consideração, o redator levando o leitor a pensar com ele, levarmos em consideração sua ineficácia, a ineficácia da norma ou das normas, em concretizar não só os direitos, e eu escreveria, e as garantias, né, para garantir paralelismo, porque são substantivos de gêneros diferentes. Ah, Fernando, você é muito chato, tá? Os direitos e as garantias fundamentais, mas também os deveres. Então veja bem que este que aqui está retomando os deveres. E este elemento de coesão sequencial traduz a ideia de adição e não de adversidade, mas também quer dizer, eu tenho os direitos e as garantias fundamentais e os deveres que cada cidadão deve observar para a manutenção da paz coletiva. Então, por isso, ele termina o texto com essa necessidade de que os governantes procurem realmente a eficácia das normas legislativas para a garantia dos direitos e das garantias fundamentais e dos deveres de cada cidadão na manutenção da paz coletiva que tem a ver com segurança pública, com certeza. Né? Garanto segurança, garanto a paz coletiva. Gestos positivos, por favor. É um texto muito bom ou não é? É um texto muito bom, Fernando. Com certeza resolverei agora todas as questões com propriedade. Então venha comigo, por favor, a primeira questão, e eu quero manifestações de vocês no chat. Estou acompanhando daqui o chat também. No texto 1, olha como a banca sempre faz com você. O primeiro parágrafo tem a função textual de delimitar o tema a ser tratado no texto. Segurança pública. Alertar sobre os problemas da segurança pública. Indicar um exemplo a ser evitado. Prever um futuro a ser alcançado no Brasil. É preditivo, né? O primeiro parágrafo diz o examinador. Trazer uma generalização em que posteriormente se insere a segurança pública. Eu já dei uma dica para você. Eu voltei aqui ao primeiro parágrafo para que você perceba a dica que eu dei a você na análise do processo lexical do texto. Na análise do processo lexical do texto. Está aqui o primeiro parágrafo, gênio, e eu quero manifestações de vocês no chat. Primeiro parágrafo, questão 1, resposta. Um A, um B, um C, um D ou um E. A dica já está diante da sua face, já está diante do seu semblante. Lucas já se manifestou dizendo o seguinte, Fernando, resposta é a letra E. Resposta é a letra E. E eu digo assim, ó, está aqui diante do seu semblante. Porque uma vez eu falei em sala de aula o seguinte, veja esse detalhe aqui diante da sua cara. Aí uma aluna então se virou e falou assim, Fernando, quem tem cara é cavalo. Então eu já fico até preocupado com essa questão. Aí eu digo assim, ó, eu deixei um detalhe diante da sua face
Eu deixei um detalhe diante do seu semblante. O Lucas já se manifestou, a Maiara também já se manifestou, a Beatriz já se manifestou. Muito bem, estou gostando das manifestações, muito bem, viu só? Como ler um texto com as devidas técnicas, com os devidos conhecimentos de linguística textual, de teoria literária, você consegue resolver tudo com segurança? Muito bem, vocês estão certíssimos, claro. Então veja, volte aqui ao texto comigo. Variados problemas. Ele traz isso de uma forma genérica, ele traz um hiperônimo. Para posteriormente, quer dizer, no próximo parágrafo, com certeza, porque o texto é um todo coesivo, é o primeiro parágrafo em relação aos demais, ele especificar o detalhe, trazer exatamente o hipônimo, que é a falta de segurança pública no meio social. Então, nós temos condições de resolver essa questão com bastante segurança. Ele não delimitou o tema já no primeiro parágrafo, segurança pública. Isso aqui está errado. Ele não alertou sobre o problema ainda da segurança pública no primeiro parágrafo. Ele não trouxe exemplo a ser evitado no primeiro parágrafo. Ele também não tem esse caráter preditivo, prever um futuro a ser alcançado no Brasil. Ele traz uma generalização por meio de um hiperônimo, com significação ampla, genérica, para posteriormente conseguir inserir o tema segurança pública, porque é o primeiro parágrafo em relação ao texto. Então é a função textual dele, não é a função isolada dele, é a função dele no texto. É preparar o terreno para posteriormente ele tratar da falta de segurança pública no Brasil. Muito bem, insuportáveis. Graças a Deus acertamos. Questão 1, resposta é a letra E. Muito bem, resposta é a letra E. Vamos agora para a questão número 2. Veja comigo agora a questão número 2. Muito bem. Muito bem. Então veja bem agora os detalhes. Questão número 2. Analise aí cuidadosamente. Analise aí cuidadosamente a questão número 2. O diretor só está fazendo aqui um ajuste do material. Só um pequeno ajuste. Muito bem. Então até agora vocês estão se saindo bem. Bom dia, Shirley. Bom dia, Ébano. Excelente, gênio. Estou gostando de ver. Então, só fazendo aqui um ajuste no nosso material para prosseguirmos cuidadosamente. Não sei se você já consegue visualizar aí a questão número 2. Espera aí, Fernando. Eu vou ajustar essa questão número 2 também. Você se lembra daquela expressão barbas do Estado? Não é? Nas barbas do Estado, e depois ele até explica isso aí cuidadosamente. Então, Gênio, eu já pergunto a você o seguinte, enquanto fazemos o ajuste de material. Temos linguagem com valor denotativo ou temos linguagem com valor conotativo? Você já sabe a diferença entre denotação e conotação. Qual é a diferença mesmo, Fernando? Então, na denotação, eu tenho um valor dicionarizado, eu tenho um valor real, o valor literal. E na conotação, eu tenho o desvio semântico. Então, lembre-se de que na conotação existe um desvio semântico. E cuidado com algumas expressões utilizadas pelo examinador da Fundação Getúlio Vargas. Ele diz assim, a expressão tal, na linha tal do texto, a expressão barbas do Estado, na linha tal do texto, foi empregada com valor plurívoco. É o candidato valor plurívoco. É o mesmo que valor conotativo. Porque eu tenho um valor real, mas ali eu tenho um valor contextual. Assumi um outro valor. Por isso que nós falamos em valor plurívoco. Plurívoco. Outra coisa também é ele dizer assim, ó, a palavra tal, na linha tal do texto, foi empregada com valor translato. Valor translato é o mesmo que valor conotativo. Está anotando tudo isso que eu estou falando aí a você? Valor plurívoco, conotativo.
valor translato conotativo. E às vezes ele vem com uma expressão que você diz assim, essa eu já conheço, Fernando, é valor figurado. Isso, porque nós aplicamos alguma figura de linguagem. Por isso que você precisa dominar também estilística, a estilística do texto para resolver as questões da Fundação Getúlio Vargas também com bastante precisão. Houve até um aluno que, diante de uma questão, disse assim, mas Fernando, a banca não deveria registrar lá figuras de linguagem? Não. Quando ela diz compreensão e interpretação de textos, de tipos e gêneros variados, ela já está dizendo que você terá de dominar o texto literário e o texto não literário. E no texto literário existe o predomínio da conotação. No texto não literário existe o predomínio da denotação. E é possível que em um texto, como nós acabamos de perceber, haja marcas predominantemente denotativas e algumas marcas conotativas. E eu destaquei essas marcas conotativas com você quando fizemos a leitura do texto. Com mais uma dica importante para você. Qual é a dica importante, Fernando? Meu Deus, é tanta coisa. Não abuse de conotações na dissertação. Use de preferência a linguagem denotativa. Tá? Muito cuidado com isso, porque excesso de conotações poderá transmitir ao seu texto excesso de subjetividade. E a modalidade geralmente solicitada pelo examinador é a dissertação objetiva. É a dissertação objetiva. Então, cuidado com expressões como não podemos deixar os problemas passar ou passarem em brancas nuvens. Horrível, horrível isso aí na dissertação. Não podemos deixar o problema passar despercebido. Seja mais técnico, tá? Utilize, de preferência, a linguagem denotativa na sua dissertação. Legal, Fernando. Então, a questão número 2 aí para você, graças a Deus. Ah, tá legal. Então, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos lá? Muito bem, Fernando. Então, vocês já estão se manifestando aí em relação à questão número 2. Isso! Então, o Fernando já fez uma pergunta ali para mim. Então, alguns estão dizendo 2C, alguns estão dizendo 2B, 2C. Então, vamos lá. Conotativo, joia, bacana. Então, vamos lá. O Fernando está perguntando assim, Fernando, qual é a diferença entre metáfora e sentido figurado? A metáfora vai sempre caracterizar a linguagem figurada. Não existe metáfora sem o valor conotativo. Vamos anotar isso, tá bem? Então, anote aqui comigo o seguinte, olha só. Ao explicitar que em pleno século XXI, especialistas e leigos se deparam com problemas cada vez mais difíceis da falta de segurança pública no meio social, onde organizações criminosas comandam o crime nas barbas do Estado, então veja bem que ele estabelece aqui uma comparação, assim como os governantes têm face, têm barba, o Estado também tem barbas. Só que é claro, é uma comparação com valor conotativo. Com valor conotativo. E essa comparação com valor conotativo recebe então um nome de metáfora. Então ele está se utilizando aqui de uma metáfora. Então veja bem que ele não está personificando seres inanimados. Eu tenho uma personificação quando aquele ser inanimado ou irracional assume ações humanas. Então se eu dissesse assim para você ou se eu registrasse, o Estado abre as portas para nós, aí eu teria uma forma de personificação, porque eu estou personificando o Estado por meio de uma ação, abrir, por meio de uma ação, abrir. Tudo bem? Então, não é isso que está acontecendo aqui. Eu estou comparando, e essa comparação com valor conotativo recebe o nome de
metáfora. Volte então aqui comigo. Utilização de um todo significando uma parte. Isso é metonímia, que é um tipo de metáfora. Não é necessariamente isso que acontece. Depois, nós visitaremos um pouco mais essa figura de linguagem que recebe o nome de metonímia. E quando você tem a parte do todo, você ainda tem uma outra figura que recebe o nome de sinédoque. Ai, meu Deus do céu, tantos detalhes, Fernando. Beleza, ainda não é a opção A. Como você tem uma comparação com valor conotativo, como você tem uma metáfora, resposta é a letra C. Repetição enfática de termos, não. Presença de termos de significação oposta, também não. Nas barbas do Estado é uma metáfora. É uma metáfora. E veja bem, voltando aqui ao texto, ó, rapidamente, ele, Gênio, retoma isso aí cuidadosamente. Ele diz assim, nas barbas do Estado, ou seja, sob a total proteção do Estado, diante da face dele. O Estado vê tudo, né? Mas é claro que agora eu estou passando para uma personificação lá na frente, ó, o Estado vê tudo e nada faz. O Estado vê tudo e nada faz, ó, diante das barbas dele. Assim como poderia acontecer algo diante da minha barba ali, ó, diante da face do Fernando Moura. Só que é diante da face do Estado. É uma comparação com o valor conotativo. Metáfora. Muito bem? Beleza, Fernando. Então, resposta sem dúvida desta questão é... Então, já sabemos a resposta da questão 1, resposta é a letra E. E já sabemos a resposta da questão 2, resposta é a letra C. Muito bem. Vai agora para você a questão 3. Ah, você já sabe a resposta da questão 3. Também já dei a dica para você. O segundo parágrafo do texto, viu como a Fundação Getúlio Vargas vai percorrendo cada parágrafo, exigindo todos os detalhes textuais, lexicais, gramaticais. Então veja, o segundo parágrafo do texto 1 tem a finalidade de destacar a falta de segurança pública no Brasil, enfatizar o tráfico de entorpecentes no interior do sistema penitenciário brasileiro, comprovar uma afirmação anterior que parecia demasiadamente vaga, exemplificar um caso de execução no interior dos presídios brasileiros, acrescentar um argumento que garanta o convencimento do leitor. O convencimento do leitor. Se hoje fosse a sua prova servidor federal, já dei a dica para você naquela relação entre hiperônimo e o que, por favor? Hipônimo. A falta de segurança pública. E no contexto da falta de segurança pública, ele insere essa questão do tráfico de entorpecentes no interior do sistema penitenciário brasileiro. Mas a questão que ele insere aqui para reiterar e até especificar esses variados problemas citados de forma ampla no primeiro parágrafo é o seguinte: falta de segurança pública. Então vamos lá. Destacar a falta de segurança pública no Brasil. De cara, resposta é a opção A. De cara, né, gente? Cuidado com as outras opções, porque elas levam muitos candidatos. Veja que na estrutura do parágrafo, Gênio, existe algo também que nós chamamos de tópico frasal. Ou seja, eu trago a ideia núcleo do parágrafo e desenvolvo essa ideia núcleo. Por isso, Fernando, que não pode ser a opção C. Comprovar uma afirmação anterior, ele não comprova a generalização. Então, quando você diz assim, comprovar uma afirmação anterior que parecia demasiadamente vaga, então quer dizer, ele está comprovando uma generalização. Ele não comprova a generalização. A afirmação anterior é genérica. Então, ele não comprova uma generalização. Ele especifica um problema daquela generalização. Então, ele destaca a falta de segurança pública no Brasil.
Exatamente por causa daquilo que nós chamamos, então vou voltar aqui, ó, de tópico frasal. Então ele introduz o tópico, em pleno século XXI, especialistas e leigos se deparam com problemas, e aí ele especifica mais difíceis, cada vez mais difíceis, da falta de segurança pública. Então ele traz isso, o tópico frasal, e aí ele desenvolve, onde organizações criminosas comandam o crime nas barbas do Estado, ou melhor, sob a total proteção do Estado, determinando execuções e estruturando o tráfico de entorpecentes no interior do sistema penitenciário brasileiro. Então ele traz o que nós chamamos de tópico frasal, que é a introdução do parágrafo, e aqui então ele traz a ideia núcleo do parágrafo, para depois então desenvolver. Ele traz o desenvolvimento do parágrafo, Por isso que a opção C é perigosa mesmo, ó. Opção C. Então, na opção C, ele comprova uma afirmação anterior, quer dizer, ele comprova uma generalização, que existem problemas, que parecia demasiadamente vaga. Então ele comprova o que é vago? Não. Ele especifica o que estava vago. E qual a especificação? Ou melhor, o que estava vago não, o que estava genérico. O que estava genérico, então depois ele especificou que é a falta de segurança pública no Brasil. Perigos da interpretação do texto, da análise do texto. Envolve o domínio, sim, de aspectos macroestruturais. Eu estou falando sobre o domínio do parágrafo, também para você. Tópico frasal e desenvolvimento. E no tópico frasal do parágrafo, eu tenho a ideia núcleo do parágrafo. Não é isso? Então, exatamente, ele especifica em vez de confirmar. Veja bem que ele especifica problemas, ou melhor, ele confirma problemas, só que de maneira específica. Ele confirma problemas, só que de maneira específica. Tá legal? Então, muito bem, destacar a falta de segurança pública no Brasil. Entendeu mesmo? Então, resposta é a opção A. Então, não pode ser a opção C. As outras também, realmente, não constituem a finalidade do segundo parágrafo do texto. Número 4, questão inteligente também para pessoas inteligentes como nós. A palavra técnico-culturais aparece grafada com hífen, pela mesma razão morfológica e semântica do seguinte vocábulo abaixo: maus tratos, tenente-coronel, interregional, bem-estar ou político ambiental. Ou político ambiental. Vocês já viram que, e alguns estão confirmando aqui no chat, que o negócio é bastante sério, né, gente? É bastante sério. A Fundação Carlos Chagas, ou Fundação Getúlio Vargas, perdão, trabalha muito bem aí todos esses elementos, hein, textuais. Muito, muito cuidado. A sua prova vai trazer um monte de questões nesse sentido. Muito bem? Então, Fernando, vamos ver aí o que acontece. Veja bem o que acontece do ponto de vista morfológico. Técnico-culturais. Ora, se eu tenho, por exemplo, a seguinte situação. Problemas, preste atenção a um detalhe aqui comigo, gênio. Problemas técnicos e culturais. O que vai acontecer? Eu teria aqui o substantivo e não são problemas quaisquer. São problemas técnicos, adjetivo, e são problemas culturais, adjetivo. Se eu resolver formar um adjetivo composto por meio desses dois adjetivos, eu só flexionarei o último elemento em gênero e em número. Por isso eu terei problemas técnico-culturais. Então veja bem, quando eu formo o adjetivo composto, então eu vou fazer exatamente isso aqui, problemas técnico-culturais. É o mesmo que acontece quando você registra assim, atividades teóricas, preste atenção, hein, gente? Atividades teóricas
ó, um adjetivo, atividades teóricas e práticas. Se por meio desses dois adjetivos eu resolvo formar um adjetivo composto, eu terei de fazer o seguinte registro: atividades teórico, ó, então não vario o primeiro adjetivo em gênero e em número, só vario o segundo em gênero e em número, atividades teórico-práticas. Então isso tem a ver com a formação do adjetivo composto. Então você tem de observar essa questão. Tanto é que até agora eu não vi manifestações no chat, porque alguns devem estar pensando assim, o que ele está pedindo aqui? O que ele está pedindo aqui? Então venha comigo perceber o seguinte: o vocábulo maus tratos, veja só agora na tela comigo, ó. O vocábulo maus tratos é substantivo, e é assim que você grafa, hein, gênio? Os maus tratos. A criança é vítima de maus tratos, o idoso é vítima de maus tratos. Aqui eu tenho substantivo. Enquanto que aqui eu tenho um adjetivo composto. Então eu não tenho a mesma razão morfológica. Eu não tenho a mesma razão morfológica. Não. O mesmo acontece com o tenente-coronel. Aqui eu tenho um substantivo. E tenente-coronel que eu grafo com hífen. Também não pode ser essa opção. Interregional é até adjetivo. Só que ele não é formado por dois adjetivos como técnico-culturais. Ele é formado pelo prefixo inter e o adjetivo regional. Ah, Fernando, eu tenho de adivinhar essas coisas. Não, você tem de saber essas coisas. O bem-estar. Bem-estar aqui é substantivo. O bem-estar é substantivo. Agora, se eu tenho um programa político-ambiental, então com certeza eu tenho aqui um adjetivo e outro adjetivo que juntos formaram então o que nós chamamos de adjetivo composto. De adjetivo composto. Então, se eu estou atrás da formação de um adjetivo composto, com certeza, e aí vocês já se manifestaram muito bem, graças a Deus, resposta é a opção E. Muito bem? Lembre-se de que texto é detalhe sério e tudo vai ser cobrado depois com base nessa articulação textual. Ótimo, gênio! Venha comigo a questão número 4. Agora, então comigo na questão número 4. Fernando, questão número 5. A 4 nós já resolvemos. Já temos a resposta da questão número 5. Nós já conversamos sobre isso na análise do texto. É ou não é? O terceiro parágrafo do texto deve ser classificado, em termos de gênero textual predominante, como argumentativo, instrucional, didático, preditivo ou injuntivo. Então, muito bem, gênio. Claro que você já sabe, né? Claro que se você voltar aí ao terceiro parágrafo comigo, nós já conversamos sobre isso, né? O Estado, por meio de seus representantes, não se profissionalizou, não evoluiu estrategicamente. Você tem claramente a opinião de quem redige, é argumentativo. O Lucas até perguntou se eu poderia caracterizar esse texto também como gênero do que nós chamamos de artigo de opinião. Sem dúvida que tem uma base argumentativa. Não tem uma base instrucional, nem didática, nem preditiva, nem injuntiva. Lembrando que na injunção nós trabalhamos com ordens, com orientações, com instruções, orientações, instruções. Já analisei diversos textos assim com vocês. É ou não é? E o texto preditivo é aquele que antecipa o futuro. Ele não faz isso, antecipa o futuro. Se ele tivesse registrado o seguinte, em 2022 teremos o melhor sistema de segurança da América Latina, aí eu teria marca preditiva. Só que eu não tenho essa marca preditiva. Muito bem. Muito bem, então vamos agora para mais uma questão, rapidamente, aqui porque o nosso tempo está acabando. Questão número 6. O segmento do texto em que não apresenta marca denotativa. Viu como a banca é bacana, gênio? Não apresenta marca denotativa
os governantes erram ao não procurarem eficácia em suas legislações constitucional e infraconstitucional. Essas normas geram incerteza e insatisfação social da sociedade. Nesse contexto, peca o Estado peca ao amordaçar as polícias judiciárias. Não apresenta marca denotativa, quer dizer, apresentou aqui uma marca denotativa, então resposta sem dúvida é a opção C. Nesse contexto, peca o Estado. O Estado está assumindo até ações humanas, está pecando. Olha aqui uma forma de personificação. Está assumindo ações humanas também, está amordaçando as polícias judiciárias. Então é claro que aqui eu não tenho marca denotativa, aqui eu tenho marca conotativa. Conotativa. Então, se eu tenho de marcar aqui a opção que não apresenta marca denotativa, já achei. Resposta é a opção C. Muito bem, insuportáveis. Gênio, como eu gostaria de ficar mais tempo aqui com vocês, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas não se preocupem, logo logo voltarei com mais detalhes, com mais informações para gabaritarmos a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Forte abraço, juízo, que Deus abençoe todos os seus projetos. Tchau, tchau! Amante da língua portuguesa, eu tenho uma boa notícia. Eu dei uma chorada aqui e o diretor permitiu que eu voltasse para terminar as questões. Aguentam aí? Vamos terminar as questões então, por favor? Então, muito bem. Vamos terminar as questões aqui. Ganhei mais um pouquinho de tempo, faz parte do processo. Quero apresentar mais três, só mais três dicas importantes para você antes de fechar esta aula. Muito bem, Beatriz, segurem a onda aí, por favor, porque eu quero apresentar mais três dicas a vocês. Voltem aqui comigo à tela, questão número 7. Por que eu fiz questão de voltar? Porque a Fundação Getúlio Vargas traz isso aqui para você. Ela traz um trecho do texto e diz o seguinte: a modificação de um elemento provoca erro gramatical. Em que opção? Venha comigo. Um detalhe, aqui ela substitui com efeito por corolário. Substitui depois por consequentemente. Mas aqui ela substitui a outra situação. Com efeito, a segurança pública, por não trazer votos os governantes, passa a ser ponto central do jogo político. Aqui, na verdade, ela repete, é ou não é? Aqui, com efeito, a segurança pública que era tratada, então ela troca por não trazer, por haja visto não trazer. E na letra E, substitui com efeito por conseguinte. E ela quer saber, então, para você, qual é a opção que provoca erro gramatical. Temos erro na letra A, temos erro na letra B, temos erro na letra C, temos erro na letra D, ou temos erro na letra E? Diga aí para mim rapidamente, gênio, porque nós conseguimos mais um tempinho, rapidamente, qual é o erro da questão número 7? Percebeu? Fernando, eu estou meio perdido. Eu não sei se eu marco essa letra A, eu não sei se eu marco essa letra B.
Eu não sei se marco essa letra D. E uma dica fundamental para você. Gênio, com efeito quer dizer consequentemente. Por corolário quer dizer consequentemente. Por conseguinte quer dizer por consequência, quer dizer consequentemente. Todas essas expressões aqui estão no mesmo campo semântico, no mesmo campo de significação. Mesmo campo de significação. Todas essas expressões. Ah, é, Fernando? Exatamente. Estão no mesmo campo de significação. Agora, um detalhe muito importante que você precisa perceber. Por não trazer, é por causa disso. É por causa disso, ó. Por não trazer, é porque não traz. É por causa disso. E existe uma estrutura na nossa língua que introduz a ideia de causa. Só que essa estrutura não é haja visto. É o que, por favor? Haja vista. Haja vista, não trazer votos para os governantes. E não, haja visto, não trazer votos para os governantes. Fernando, ele saiu, haja vista o problema. Quer dizer, ele saiu por causa do problema. Então, a expressão herança latina, que introduz a ideia de causa na nossa língua, não é haja visto. É o que, por favor? Haja vista. Haja vista o problema, quer dizer, por causa do problema. E muita gente cairá, hein? Especialmente se a palavra consequente for uma palavra masculina. Muita gente achará bonito dizer ou registrar. Haja visto o problema da segurança pública. É haja vista o problema da segurança pública para introduzir a ideia de causa. Então, sinto muito, gênio. Se é para achar, volte aqui comigo. Se é para achar o erro gramatical, o erro está aqui, ó, na opção D. Graças a Deus, Fernando, você voltou para nos dar essa dica importante. O último parágrafo do texto 1 funciona como? De novo isso, Fernando? O último parágrafo, viu? Ela vai percorrendo a banca todos os parágrafos do texto. E eu já dei também a dica. Ademais. Ademais, gênio, significa além disso. Além disso. Quer dizer, além de o Estado pecar, errar, quem também erra? Os governantes. Os governantes. Os governantes e o Estado também erram ao não procurarem. Outro erro, ao não procurarem eficácia em suas legislações constitucional e infraconstitucional. Então veja claramente, gênio, claramente, que este último parágrafo do texto funciona como uma afirmativa que contradiz o parágrafo anterior? Não. Um acréscimo ao que é apresentado no parágrafo anterior? Sim, além do que foi mencionado anteriormente. Então, um acréscimo ao que é apresentado no parágrafo anterior. Um argumento de autoridade cuja base é irrefutável, eu tenho até um argumento de autoridade aqui, não é, gênio? No último parágrafo. Mas, como se trata de um texto argumentativo, ele pode ser refutado. Alguém pode discordar, sim, do professor Marcelo Neves. Por que não? Não é isso. Não é isso. Com base irrefutável, isso aqui é um perigo muito grande, hein, gente? Muito grande. Se o texto é um texto argumentativo, a base dele pode ser refutada, pode ser contra-argumentada. Então, isso aqui não cabe, isso aqui também não cabe. Uma opinião pessoal que não é juridicamente justificada, não, ele traz até uma justificativa jurídica com um argumento de autoridade. Uma marca subjetiva do autor do texto, um acréscimo ao que é apresentado no parágrafo anterior, tanto é que ele inicia o parágrafo com um operador sequencial que traduz a ideia de acréscimo. Ademais, além disso, quer dizer, além do que foi mencionado no parágrafo anterior. Sempre atento à sequenciação do texto. Graças a Deus, está entendendo tudo?
Então volte comigo e aí sim terminaremos as questões. Esta questão 9 é uma questão inteligente para pessoas inteligentes como nós. Então, Fernando, lance para mim, por favor. A previsão semestral do Banco Mundial mostrou que o colapso na atividade devido à pandemia do novo coronavírus foi ligeiramente menos grave do que o previsto anteriormente, mas a recuperação também estava mais moderada e ainda sujeita a consideráveis riscos negativos. Com base nesse segmento, é possível afirmar que... Então vamos lá. Opção A. O termo do Banco Mundial exerce função sintática, está aqui, ó, gente, de complemento nominal. Certo ou errado? Eita, a Fundação Getúlio Vargas adora isso, hein, gente? A diferença entre o complemento nominal e a adjunta de nominal. Então eu pergunto, é adjunto ou é complemento? Próximo. As duas ocorrências do vocábulo que, também ela adora isso, vai estar na prova, gente, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, ó. São conjunções integrantes. O acento grave, e veja que o acento grave está bem aqui, ó, é opcional. Faltou acento grave após sujeita. Então ele está dizendo que após sujeita aqui, ó, faltou um acento grave. Eu deveria ter escrito assim, ó, sujeita a consideráveis riscos negativos. E o termo a consideráveis riscos negativos exemplifica a relação de regência nominal. O termo a consideráveis riscos negativos exemplifica a relação de regência nominal. Uma vaga para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte pertence a você, gênio. Se hoje fosse a prova, você marcaria que opção correta? Porque é possível afirmar que A, B, C, D ou E. Qual é a sua resposta, gênio da língua portuguesa? Pensou direitinho? Alguns começaram a se manifestar aqui, ó, dizendo que do Banco Mundial não é complemento nominal. Do Banco Mundial é adjunto adnominal. Então volte aqui comigo, por favor. Então veja bem, o que mostrou algo? A previsão semestral do Banco Mundial, cujo núcleo é previsão. Este A junto do nome, artigo, só pode ser adjunto adnominal. Este adjetivo aqui, ó, semestral, junto do nome, não é uma previsão qualquer, é uma previsão semestral, só pode ser adjunto adnominal. E atenção para um detalhe aqui, ó, ninguém prevê o Banco Mundial. O Banco Mundial é o agente de prever, porque previsão é abstrato, cognato ou derivado do verbo prever. E o Banco Mundial previu algo. Então essa previsão semestral do Banco Mundial mostrou algo. Como a relação aqui é de agente, como a relação aqui é uma relação subjetiva, este termo do Banco Mundial não é complemento nominal, ele é adjunto adnominal. Ele é um adjunto adnominal de previsão, adjunto adnominal. Você sabe que a Fundação Getúlio Vargas cobra isso muito bem. Não é complemento nominal, é adjunto adnominal. Perfeito? A previsão semestral do Banco Central mostrou o quê? Isto, que o colapso na atividade devido à pandemia do novo coronavírus foi ligeiramente menos grave que o previsto anteriormente ou do que o previsto anteriormente.
e aqui você tem uma conjunção comparativa. Uma conjunção comparativa. E esse elemento do, que é um apoio fonético, é um elemento opcional. Você pode dizer menos grave do que o previsto ou menos grave que o previsto anteriormente. E esse primeiro que é, sem dúvida, a nossa conjunção integrante que introduz oração subordinada, substantivo objetiva direta, já que o verbo mostrar aqui é um verbo transitivo direto. Mostrou isto, que o colapso na atividade devido à pandemia do novo coronavírus foi ligeiramente menos grave. E depois ele compara menos grave do que o previsto ou menos grave que o previsto anteriormente. São conjunções integrantes? Não. Conjunção integrante e conjunção comparativa. O acento grave é opcional? Não. O colapso na atividade e um colapso devido a quê? Então veja bem que devido aqui exige a preposição a. Devido a quê? E eu não tenho uma pandemia qualquer não, gênio. Eu tenho a pandemia do novo coronavírus que vai exigir aqui o artigo a. E se eu tenho preposição e tenho um artigo a, esse acento grave aqui não tem nada de opcional. Esse acento grave é obrigatório. Até parece que você vai cair. Outro detalhe importante, hein, gênio? Outro detalhe importante. Então, muito bem. Outro detalhe importante, Fernando. O examinador está dizendo que faltou acento grave após sujeita. Sujeita, veja bem, você tem o seguinte, ó, é uma recuperação que estava mais moderada, não é recuperação qualquer, é uma recuperação moderada, adjetivo, e ainda sujeita. Então, veja bem que é um outro adjetivo de recuperação. Recuperação moderada e recuperação ainda o que? Sujeita. São dois adjetivos. Mas sujeita a quê? Esse adjetivo exige preposição, gente. E na sequência eu tenho consideráveis riscos. Palavra masculina. Claro que riscos não vai aceitar o artigo a. Não vai aceitar o artigo a. Eu tenho preposição e é claro que eu não vou colocar o artigo a para a palavra masculina plural riscos. Então, com certeza, isso aqui está errado. Faltou acento grave após sujeita? Não, isso está errado. Como é o adjetivo que está exigindo a preposição aqui? Ó, o adjetivo de recuperação, recuperação moderada e recuperação sujeita. Sujeita a quê mesmo, Fernando? A consideráveis riscos negativos? Isso aqui, gênio, consideráveis riscos negativos é um complemento nominal. E complemento nominal exemplifica sempre uma relação de regência nominal. Se fosse um complemento do verbo, eu teria regência verbal. Mas como eu tenho um complemento do nome do adjetivo sujeita, sujeita a quê? Eu tenho um complemento nominal que sempre exemplifica relação de regência nominal. O termo há consideráveis riscos negativos, que é um complemento nominal, exemplifica com certeza, volte aqui comigo, uma relação de regência nominal. Por isso que a resposta é, sem dúvida, a letra E. Foi ou não foi uma questão inteligente? Foi ou não foi? Lembrando que o primeiro que é conjunção integrante e o segundo que é conjunção subordinativa comparativa. Não são duas conjunções integrantes. Será fácil resolver todas as questões da prova para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte? Sim ou não, gênio? Sim, com a graça de Deus. Espero que você tenha entendido tudo. Valeu a pena voltar e deixar mais essas dicas importantes a vocês. Agradeço ao diretor, agradeço ao Gran e agradeço também a todos vocês a presença muito simpática de sempre. Sucesso! Dará tudo certo, com toda certeza. Tchau, tchau!